Bom dia, sejam muito bem-vindos ao APEVcast, aqui com o nosso episódio piloto. Meu nome é Anderson, estou aqui com meu amigo Brenner. Bom dia, Brenner. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal. Motivo muita satisfação estar aqui com vocês. E hoje a gente tem, como episódio piloto, a gente não poderia ter um convidado diferente, senão o comandante dessa aeronave chamada APEV, nosso amigo Marcos Pereira. Marcão, seja muito bem-vindo. Muito bom. Bom dia aí aos nossos associados, bom dia Anderson, bom dia Brenner, bom dia aos nossos parceiros, bom dia Jaraguá, né? Bom dia Jaraguá. Bom dia para quem já acordou. Bom dia para quem já acordou, é verdade. Uma frase típica do Marcão, que sempre tá postando ali nas suas redes sociais. Quem não aproveita já segue o Marcão aí para acompanhar o trabalho dele. Então, obrigado, Marcão, pela tua presença, por a gente ter essa honra de poder compartilhar e aprender muito contigo nessa mesa, viu? Bom, feliz porque eu acho que isso aqui tudo começou com uma conversa informal. Verdade. Num dia à noite. Estamos aqui. Muita azeitona. E estamos aqui, né? Estamos aqui. Intervalo de 60 dias, um pouco mais, um pouco menos. Tira do papel. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Marcão, vamos lá. Estamos aqui em nome da APEV para falar sobre a APEV. Então, acho que nada melhor do que a gente começar perguntando para ti o que significa a sigla APEV. A APEV, de uma maneira resumida, é a Associação de Pequenas e Médias Empresas do Vale do Itapocu. Numa versão mais completa, e eu sou obrigado a ler, é a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Empreendedor Individual e Startups do Vale do Itapocu. Por que Vale do Itapocu, né? Porque a nossa região é uma região ampla. Ela sai de Jaraguá e ela vai até Barra Velha. Mas a APEV é a casa do empreendedor, a APEV é a casa do grande empresário do pequeno negócio, porque a gente defende a ideia de que não existe um pequeno empresário. Existe um empresário que ainda tem um negócio pequeno. Sim. Porque a gente tem tantos problemas quanto tem uma indústria grande. A gente tem que faturar, a gente tem inadimplência, a gente tem contabilidade, a gente tem RH, a gente tem tudo. Desde o eu empresa, a pequena, a média empresa. Então é a casa do grande empresário, do pequeno negócio, que ainda é um pequeno negócio. Legal. Só para o pessoal que possa posteriormente assistir a gente aí, a região do Vale do Itapocu, quem tá lá em qual cidade pode vir se associar à APEV? Jaraguá, Guaramirim, Massaranduba, Corupá, São João do Itaperiú e Barra Velha. Nós vamos até Barra Velha. Legal. E essas divisões são divisões criadas pela federação, pela FAMPESC, né? Só uma questão de geográfica para que não tenha, para que duas AMPs não atuem dentro da mesma região, né? Aí trouxemos mais uma sigla aqui, né? AMP, né? O que é uma AMP? É uma associação de médias e pequenas empresas. A APEV é uma AMP e as AMPs estão espalhadas por esse Brasil inteiro. Legal. Muito bom, Marcão. E quantos associados aproximadamente aí a APEV? A APEV hoje estamos chegando muito próximo de 400 associados, ou seja, nós representamos hoje quase 400 CNPJs. Então é algo já expressivo, né? Para uma entidade que já teve muitos dos seus altos, muitos dos seus baixos, uma entidade que já está aí há 41 anos na estrada, mas são quase 400 associados hoje que a gente representa, que a gente acolhe, que a gente capacita, que a gente conecta, que a gente trabalha. Então, todos os dias a gente angaria. É um trabalho voluntário, é um trabalho de formiguinha. E a gente tem falado tanto da APEV, né? E a sigla APEV é uma sigla bem forte, bem conhecida aqui na região. E eu gostaria de perguntar, assim, na prática, né? Como a APEV, ela impacta justamente a vida do empresário? Isso é uma pergunta bem interessante, porque eu gosto de fazer analogia ao pessoal do marketing, a uma pirâmide invertida, né? A APEV é topo de funil. A APEV é que abraça todo mundo que quer empreender. A APEV é que abraça todo mundo que tem uma ideia de empreender, e a gente bota todo mundo aqui em cima do topo do funil. Aqui a gente vai capacitar essas pessoas, aqui a gente vai conectar essas pessoas, aqui a gente vai dar as condições para essas pessoas se desenvolverem, para elas que possam crescer. E como é topo de funil,
vai afunilando. Em algum momento, com o passar do tempo, esse cara vai se capacitar. Talvez ele vire um varejista e ele vai para uma outra entidade. Talvez ele vire uma indústria e ele vai para uma outra entidade. Então a PEV, ela tem esse papel. Ela é topo de funil. A gente é porta de entrada. Porta de entrada. Eu acho que quero empreender, eu não sei o que fazer, eu já empreendo e preciso me capacitar, eu tenho problemas de fluxo de caixa, eu tenho problemas de contratação, de oratória. A PEV serve para isso. A PEV serve basicamente para capacitar e para conectar. Essa é a nossa função, esse é o nosso dia a dia. Legal. E eu acho que também é legal a gente contextualizar, né, aonde começou essa história da PEV, né? Trazer um pouco aí, um breve relato aí da história da PEV. Tem aí, a gente até estava contando aqui no quadrinho aqui do lado, você é o 22º presidente, 22º. né? Conta um pouco para nós aí da onde surgiu essa iniciativa, quem foram as pessoas que encabeçaram essa iniciativa lá atrás. Eu acho que é importante conceituar e trazer algumas ideias para que as pessoas que nos ouvem, né? E nos vê, possam entender, né? A PEV está situado dentro de um prédio que a gente chama de Sejas, que é o centro empresarial. Isso aqui é modelo, quando isso aqui foi inventado, não existia no Brasil. Isso aqui é um condomínio. E aqui dentro nós temos a PEV, aqui dentro nós temos o CDL, aqui dentro nós temos a Associação Comercial, aqui dentro nós temos a OAB, aqui dentro nós temos sindicatos patronais. Isso aqui é um condomínio. E aí, por que todo mundo junto? Porque isso é um conceito de associativismo. Poucas pessoas praticam isso. Então, é mais fácil de se resolver. O empresário, quando ele entra para cá, o empreendedor, ele resolve a sua vida inteira dentro desse condomínio. Então, essa logística é importante. A PEV nasce lá em setembro de 85. E ela nasce dentro de uma iniciativa do senhor Vicente Donini, então presidente da Associação Comercial. Ele observa este movimento e ele chama um grupo pequeno de empreendedores. Cara, vamos criar a PEV. Então, isso é mais uma ideia do que é o associativismo, né? Porque a PEV nasce com o start de um presidente de uma outra entidade, Sim. Que era a Associação Comercial. E a PEV nasce num período que nasce, na verdade, 3 amplos ao mesmo tempo. Então, nós temos 41 anos. Nós temos 41 anos. A Jorpeme, que é a maior AMP da América Latina, que fica em Joinville, tem 41 anos. Se eu não estiver equivocado, nasce a AMP de Blumenau. As 3 são todas de setembro de 85. Olha, e junto com as 3 nasce a federação, que é a FAMPESC. Então nós estamos falando de 41 anos atrás. Né? Talvez alguns dos empreendedores não tenham nem nascido ainda. Sim. Então isso é um movimento antigo. Né? Temos outras entidades, um CDL, uma ação comercial, elas têm muito mais tempo. Mas a PEV tem 41 anos de existência. O movimento de AMPs, de Associação de Pequenas e Médias Empresas, no estado de Santa Catarina, tem 41 anos. Legal. Que legal. E em 41 anos, você me informou, tenho certeza que a PEV tem uma história muito bonita no decorrer desse ano, mas tem muitas pessoas que entendem que para quem é a PEV, né? Para quem a PEV serve, Precisam entender. Precisam entender que, de fato, ali podem estar sendo associados à PEV como um todo. E muitas pessoas pensam que a PEV é apenas para grandes empresas. Eu queria entender de você, de que realmente para quem é a PEV? Para quem a PEV pode alcançar? Quem faz o empreendedor sair de casa para vir associar isso? Cara, isso é uma mudança de pensamento, de mindset, né? O cara, porque empreender, não sei se vocês concordam comigo não, mas empreender é um ato solitário. Né? Não existe coletividade em empreender. Não existe divisão de decisões do empreender. Então, o empreendedor, ele é um ser humano solitário, ok? Então, ele deve na nossa visão, ele tem que se conectar com outros empreendedores que são outros solitários. E aí, todo mundo junto, forma-se uma grande massa. Quem é o empreendedor, né? Quem é o cara que empreende, né? Na minha concepção, o empreendedor é o cara que tem uma ideia, ele e ele topa correr risco. Então, ideia e risco é que forma um empreendedor. Tem gente que empreende dentro do negócio dos outros. Ele tem uma ideia, mas ele empreende dentro do negócio, que é os cargos de confiança das empresas. Ele não deixa de ser um empreendedor, mas ele não assume risco. Então, o conceito de empreendedor é o cara que tem uma ideia, mas que ele assume o risco, ele paga para ver. Sim. Ele paga para ver. Esse é o conceito empreendedor. Para que serve a PEV? Para que nasceu a PEV? A PEV nasceu no DNA da PEV, é a capacitação.
Nosso DNA é capacitar. Talvez as pessoas que nos ouvem aqui não sabem, mas assim, ó, no ano passado, passaram pelas capacitações da PEV quase 2.000 pessoas. Nossa. Então, eu estou dizendo para vocês que a gente capacitou no ano passado mais do que a própria Católica tem de alunos. Então, a PEV... 2.000 pessoas. A PEV é um agente de capacitação. É um agente que capacita essas empresas. E capacita no quê? Capacita em N áreas. Em N áreas. Da oratória ao fluxo de caixa, a processos, a PCP. Ah, mas a PCP é da indústria. Sim, mas a gente também... A PEV é uma associação que ela tanto acolhe o MEI, empreendedor individual, como ela acolhe o médio, que é o cara que já tem um pouco mais de estrutura, como ele também acolhe o grande. Mas também tem a questão do termo que está na moda aí nos últimos anos, que são os soft skills, né? A PEV também capacita em oratória, né? Tem algumas outras... Exatamente isso, entendeu? Porque o fato é que ninguém é completo. Todo mundo tem ele tem um grau de dificuldade em alguma área, entendeu? Então a PEV está aqui para isso. Aqui. Nós fazemos, em média, entre 4 e 5 capacitações por mês. A gente lança aí muito mais cursos, mas a gente fecha, em média, 4 ou 5 capacitações por mês. Então, todo mês, se a gente botar 4, nós estamos falando de 40, ou depende do período, de até 48. São quase 50 capacitações por ano que a gente gera aqui dentro. Nós estamos no mês de maio, né? E nesse mês, tu consegue dar algum exemplo de capacitações que estão ocorrendo ou que vão ocorrer nesse mês? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu já olhei aqui para a mocinha ali do marketing ali. A agenda da PEV é uma agenda bem ampla. E a gente tem isso aqui muito bem dividido, né? Então, eu tenho hoje, dentro da estrutura da PEV, nós temos um vice-presidente de capacitação, que é o professor Christian. E temos aqui dentro... eu vou pegar aqui, então. Isso aí, eu vou pegar aqui dentro do perfilzinho da PEV. A gente tem uma agenda lá, isso é interessante, tá? A galera que quiser seguir... Deixa eu tirar aqui, botei no modo avião. Instagram da PEV, apev.amp. Apev.amp, né? E lá dentro, a gente tem, nos fixados lá, a gente tem um calendário do mês. Então, nesse mês de março, a gente teve aqui liderança operacional, comunicação assertiva, treinamento fiscal, o Empretec, como vender e vender melhor, fluxo de caixa, CRM e gestão do tempo. Mês de maio, né? Mês de maio, tá? Daqui a pouco vai estar aqui dentro também a agenda do mês 6. Então, a PEV se comunica muito usando essas redes sociais. Então, é interessante que as pessoas lá sigam. Tá tudo lá dentro. Todo o movimento tá lá dentro. A agenda de capacitação tá lá dentro. O que aconteceu durante a semana tá lá dentro. E o que segue tá no dia a dia, né? Rede social hoje em dia, se você não tiver na rede social, né? Basicamente, você não é visto, né? Exatamente. E tu vê que a gente vai de liderança esse mês de maio. A gente vai para Gestão fiscal, a gente vai para desenvolvimento de OKRs, que são os KPIs, são o que a gente tem que controlar. A gente vai para vendas, a gente vai para fluxo de caixa. Bem diversificado. Então a gente vai em todas as áreas. E isso é todo mês. Algumas capacitações são por demanda, então a gente está sempre antenado. O que os caras estão pedindo? O que os caras estão precisando? Entendeu? Algumas acontecem porque o tema... Agora o momento é esse tema, então a gente procura ser rápido. Agora é NR1, agora é reforma tributária. Então tem coisas que vão acontecendo e a gente está sempre antenado com isso. Cara, e aí a gente sempre cria esse movimento, cria-se uma onda, entendeu? Porque a nosso DNA, a nossa principal função é a capacitação. Porque a gente entende que por meio da educação, por meio de conhecimento, esse cara vai prosperar. E se você puder, então, só para a gente se estender um pouquinho mais no tema capacitações aí, que é muito importante tanto para o empreendedor quanto, né, faz parte aí da raiz da PEV, como é que funciona a questão? É subsidiado? Ou tem uma mensalidade? Tem uma taxa de inscrição? Vamos lá. Primeiro que você, sempre que você for associado da entidade, você tem um benefício, você tem um custo diferenciado. Legal, então vamos começar do princípio. O associado à PEV, ele vem aqui no Sejas para se associar... Nós temos três tipos de associados. Nós temos um MEI, aquele cara que está lá um mêsinho mesmo, está sozinho. Se eu não tiver equivocado, depois a gente pode corrigir e traz a informação aqui em tela. R$33 por mês. Nós temos a média empresa, R$50 por mês. E temos a grande empresa, 123 ou 125 por mês. Nessa faixa, entendeu? E
Mas o que difere? Só o tamanho da empresa. Porque os benefícios são exatamente os mesmos, ok? Exatamente os mesmos. O cara que é uma média, ele tem um poder de financeiro maior. Então, de alguma forma, ele paga mais e ele ajuda a subsidiar aquele cara que está começando. E eu acredito que uma informação importante é que esse benefício, né, que a PEV concede ali às empresas, ela concede aos CNPJs e os empregados da empresa. Como é que funciona essa questão? Então, a gente associa o CNPJ, muito embora a gente tenha CPFs associados. A gente também admite o associado como CPF. Mas o foco é o CNPJ, entendeu? Não sei se vocês sabem ou não, mas em Jaraguá, se eu não estiver equivocado, 85% ou 90% dos CNPJs de Jaraguá, eles são compostos de pequenas empresas. Não é o grande. Não é o grande. O pequeno movimenta a economia. E não movimenta só a economia em Jaraguá. Ele movimenta a economia, esse Brasil inteiro. Sim. Entendeu? E o pequeno está onde, cara? Geralmente o pequeno está no serviço. Ele está prestando serviço para alguém. Para uma indústria, para um cara maior do que ele está no serviço. Então, assim, o cara que é associado, qualquer associado acessa a entidade e acessa os benefícios que a entidade oferece. E ele sempre terá um custo diferenciado para quem não é associado. A gente sempre está com as portas abertas. A gente capacita e treina funcionários de empresas que não são associados. E está tudo certo. Entendeu? Porque a agenda está aberta, ele só tem um custo, ele não vai pagar o mesmo custo que paga um associado. Outra coisa que é importante de capacitação, que talvez as pessoas não saibam, a gente faz capacitação dentro da empresa. Olha que legal. A gente não fica preso aqui. O famoso in company, In né? company. O cara tem uma ideia, ele tem uma dificuldade, ele tem um problema, e a gente então cria uma capacitação, um programa pro cara e executa lá dentro da empresa dele. Aí ele faz uma solicitação diretamente aqui. Aqui, conecta a gente. A gente tem, talvez hoje, um dos maiores portfólios de instrutores, de capacitadores, e a gente olha para aquilo. Se a gente não tiver ninguém dentro do nosso catálogo de instrutores que possa atender, a gente busca alguém externo. Então a gente monta uma grade, monta uma base curricular, apresenta e a gente executa lá pro cara, dentro da empresa dele, e atende a necessidade dele. Outra coisa que é importante, eu acho que é importante se frisar isso, as capacitações da PEV, elas são o que a gente chama de pílulas, ok? São capacitações curtas, geralmente elas são de 4 ou 8 horas, ou é um dia ou é 2 dias, são curtas, e aí você não tem tempo para se aprofundar. O que a gente faz são pílulas de conhecimento. Cara, é pílula sobre como se comunicar, é pílula sobre fluxo de caixa, é pílula sobre CRM, porque a ideia é provocar as pessoas para que elas passem a buscar mais, entendeu? Iniciando, de incentivar, dar um start, né? Muitas vezes a pessoa fica ali parada, então se dá aquela oportunidade de a pessoa crescer, né? E as capacitações, elas sempre são práticas. A gente dá aqui a pílula pro cara, ele volta para a empresa dele e ele executa. Então esse é o conceito. A gente não faz uma capacitação técnica de 2, 3 meses. Embora isso esteja no radar, tá? Está no radar. Por que não se estender? Porque as pessoas nos demandam isso. A gente pega as NPS no final das capacitações, é muito bom, mas o tempo foi curto. Entendeu? Mas a ideia mesmo é se provocar, é ser provocativo mesmo. Tirar o cara da zona de conforto dele. Tá? Então são pequenas pílulas, são pequenas provocações que a gente faz, e depois a ideia é que ele vá buscar. Ou ele venha buscar dentro da entidade, ou ele vai buscar fora. Entendeu? Legal. Ou ele vai buscar fora. Eu acho que antes da gente passar para um tema que eu considero muito interessante, eu acho que é legal também a gente pontuar talvez o intangível, talvez aquilo que não é exposto, né? Então a PEV traz o associado através das capacitações e tal. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante também frisar são as conexões. Né? Então, tanto para mim quanto para o Brenner começou assim. Né? A PEV, ela foi um catalisador através das conexões que a gente vem fazendo aqui dentro, faz e vem fazendo, seja através do Café com Associados, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, mas também comentar sobre a questão da importância das conexões para o crescimento desse empresário, né, desse pequeno empreendedor. E é legal esse apontamento do Anderson, porque a gente está aqui, né? Para quem não sabe, a gente está gravando aqui na sede da PEV, e aqui tem um quadro bem bonito em todos os presidentes, e uma das informações
tem ali é o network, justamente essa conexão, né? De você ter uma métrica que eu acho que bate muito bem com a PEV, justamente você não cresce sozinho. Não. Então você tem que se buscar ter esse network, ter essa interação para justamente somar na vida da pessoa ali, do outro empresário, enfim, e vocês crescerem junto. E acredito que muitas dessas questões podem fazer que alavancar, né? Acredito que a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas é importante essa abordagem do Anderson. Acho que a gente comentar aí também sobre, acho que principalmente café com associados talvez seja hoje a porta de entrada das conexões, né? É a recepção de quando a pessoa se associa à instituição e a importância disso, o que acontece nesses eventos, enfim, outros eventos de networking que a PEV promove, acho que é legal a gente falar sobre isso. Essa atual diretoria, e aí na qualidade da nossa VP de marketing, a gente criou um norte. A gente entende que capacitação mais conexão é igual a crescimento. Certo. Ok? Então a gente capacita, mas a gente também conecta. Imagine que dentro de uma sala de aula, num curso de oratória, vai ter mais 12, 15, 20 pessoas ali dentro. Certo. E a gente incentiva as pessoas a se conectarem. E essa conexão, ela tem que ser genuína, sabe? E as pessoas precisam entender que ela tem que ser genuína. As pessoas têm talvez a grande maioria do empreendedor, quando ele vem aqui para dentro, ele vem numa ânsia de vender, né? Ele quer vender, ele quer fazer, entendeu? E a gente ensina ele que ele precisa se conectar. Entre eu sentar e vender, falar do meu negócio para 20 pessoas, e eu catequizar 20 pessoas a serem embaixador da minha empresa, e esses caras quando estiver na rua e alguém falar alguma coisa, eu preciso de uma agência, fala com a Jéssica, que a Jéssica estava naquele momento ali. Então é isso que a gente incentiva o empreendedor, que ele se conecte, e se conecte de maneira genuína, que ele se mostre interessado pelo outro e não interesseiro. Ontem eu tomava um café com o Anderson e a gente usou a frasinha que é clichê, né? Se você quer ir rápido, cara, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em bando. Cara, isso é tão antigo e tão atual, né? Então a entidade é isso, cara. Ele é um organismo vivo, ok? Você falou em 2 movimentos, né? Que eu diria pra ti que a gente tem dois grandes cafés. A gente tem o café com associados, que até um tempo atrás chamava-se café com o presidente. A gente troca essa nomenclatura. É um café com associados. É um café dos associados. Que aí é um café que a gente tem vagas limitadas. Nós estamos falando de no máximo 50 pessoas, até por capacidade física. E essas pessoas se encontram para quê? Para tomar um café. Que legal, né? As pessoas se encontram para quê? Para começar um dia diferente. O legal é que logo no start da parceria entre o empreendedor e a PEV, né, a associação entre eles, vem o café com associados. No café com associados, uma sala aí com, vamos falar em média, talvez 30 40 pessoas, empresas, né, por mês aí. O cara tem a oportunidade já de começar a parceria dele com a PEV, a associação dele, a PEV, né, falando sobre o próprio negócio para 40 pessoas. Exatamente isso. Então a gente tem rituais, né? Eu digo que uma missa funciona porque ela tem rituais. A gente também tem nossos rituais. Então o café é aberto, as pessoas são conectadas. De que maneira elas são conectadas? Elas são provocadas a fazer um pequeno pitch. Cara, fala teu nome, fala o que tu faz, e a gente incentiva as pessoas a fazer pitches pequenos. Tanto que a gente fala 1 minuto, pessoal. Porque tem o famoso pitch de elevador, né? Talvez você tenha só 30 segundos para cruzar com o potencial cliente. Sim. Cara, e o pitch de venda, ele tem que ser treinável. Então, esses ambientes favorecem que as pessoas treinem esse pitch de venda. Então, a gente faz essa conexão, as pessoas se apresentam, as pessoas falam do seu negócio, a gente tenta botar com que elas vão tudo para 1 minuto, e depois elas vão fazer o quê? Elas vão tomar um café. Simples. Não tem magia, não tem nada, a gente não reinventou a roda, é simples. No café, a gente também incentiva as pessoas a se conectarem com outras pessoas. Sim. Porque é muito comum, por uma questão de conforto, eu vou ficar com quem eu conheço. E a gente faz essa provocação. Cara, vai conhecer outros negócios. Só que antes disso, Anderson Brand, a gente tem um café com novos associados. E isso acontece também a cada 2 meses. Então, cada 2 meses a gente reúne os novos associados e fazemos um café só com eles. Por que um café com novos associados? Para fazer um onboard. A gente bota os caras aqui dentro, a gente fala da entidade, a gente apresenta a entidade, a gente apresenta o condomínio. Os caras circulam dentro do condomínio. Isso aqui é um prédio imponente. E ele entende o que tem aqui dentro, como é que funciona. E ele já começa ali a fazer um pequeno pitch, só com todo mundo ali é novo, nunca ninguém se viu. Então a gente incentiva que ele faça um pitch, a gente incentiva que ele se conecte e a gente faz um onboard.
o que a entidade tem, o que ela oferece, como é que funciona. Porque a entidade, a gente talvez vai entrar nesse tema aí, ela funciona dentro de núcleos. Núcleos são o organismo vivo da entidade. A entidade por si só ela é uma estrutura física, que ela tem um grupo de benefícios, mas ela é um organismo vivo dentro de núcleos. Depois a gente aborda as questões dos núcleos. Importante, vamos abordar agora, já que já estamos nesse tema. E como é que funcionam os núcleos ali? Quais são os pontos fortes? Como é que eles são divididos? Como é que, para quem está nos assistindo, entenda um pouco o que seriam os núcleos dentro da PEV. Olha só, os núcleos, primeiro que a gente se diferencia das demais entidades, porque o associado participa do núcleo sem pagar nenhum custo adicional. O núcleo é um benefício que a entidade consegue do seu associado. Olha. Ele só paga a mensalidade e ele tem acesso aos núcleos. Hoje a gente tem, oficialmente, são 3 núcleos e 2 em andamento. A gente tem o primeiro, que são o núcleo dos empreendedores. Aqui é um núcleo multissetorial. Então a gente até contraria um pouco o que a federação instrui, que os núcleos devem ser setoriais. A gente, quando abre os 2 primeiros, eles são multissetoriais. É uma forma que a gente encontrou de, vamos testar? Antes dos empreendedores, nasce um movimento do Elas, né? Esse é um movimento que, ele nasce como um movimento, ele não nasce como um núcleo. Olha que interessante. As mulheres, via de regra, elas são mais organizadas que os homens. E elas se conectam mais fácil. Nasce um movimento antes disso, que é o Elas na PEV, que mais tarde se transforma num núcleo. Mas o primeiro núcleo oficial é dos empreendedores, multissetorial. Lá dentro você vai encontrar todo e qualquer profissional. E aí ele não tem um objetivo específico, ok? Ele tem o objetivo de conectar as pessoas. A gente constrói uma trilha de conhecimento durante um ano. Então são esses 12 meses, a gente também trabalha por 10 meses. A gente não faz nada em janeiro, não faz nada em dezembro. Por 10 meses, uma reunião por mês. À noite, as pessoas se encontram, tem uma dinâmica, tem um tema, tem um movimento prático e tem um café. Que legal. E tem um café. O Elas também é um núcleo multissetorial. Então lá também são mulheres de todas as atividades que também se encontram. Se encontram para quê? Para se conectarem, para se capacitarem e para tomar um café. Aí, no caso, quem participa do núcleo dos empreendedores pode participar do Elas? Como é que funciona? A mulher, vice-versa, se ela for uma mulher, ela participa lá do Elas na PEV e ela participa também dos empreendedores. Se for do sexo masculino, ele participa apenas dos empreendedores, não acessa o Elas. Perfeito. Ok? Essa é a distinção que tem, tá? Cara, mas é aí eu, Marcos, no meu CNPJ da minha empresa, associado à PEV. Então, eu, Marcos, participo lá dos empreendedores e a minha gerente ou a minha funcionária mulher, ela participa lá do Elas e tá tudo interessante. certo. E já tudo certo. Legal. Entendeu? E assim como Elas, quais são os núcleos que a gente tem dentro? Aí nós temos o núcleo do corretor de seguro, que é um núcleo que já está formalmente formado, e aí é um núcleo específico. Aí ele cumpre uma função específica. E aí a gente elegeu 2 grandes temas para este ano. Um tema a gente já avançou essa semana, tivemos na Câmara de Vereadores levando a pauta para a Câmara para que ela analisasse aquilo, e a gente tem uma outra missão que seria capacitar. Não é que a gente vira e volta, a gente volta para a capacitação. Entendeu? Então é um núcleo. Então, aí quando você está num núcleo nichado, ele tem que ter um objetivo que atenda a categoria. Ele é nichado também. Quantos objetivos? 1 ou 2 no máximo. Ninguém faz muita coisa. Então, se cada ano a gente fizer 1 ou 2, a gente vai fazer 24, ou um pouco mais, ou um pouco menos durante 10 anos. Então, assim, ó, e aí a gente tem 2 núcleos que estão em formação. Um núcleo voltado para não sei se a palavra certa é moda. É moda, né? E um núcleo voltado para mercado, estratégia de mídia. Entendeu? Legal. E aí eles são núcleos nichados também, né? Também. Esses estão em formação. Por que estão em formação? Porque antes de existir um núcleo tem que ter uma preparação. Então a federação, a nossa federação, existe uma cartilha para existir um núcleo. Então eu preciso de 5 empresas, que são os caras que dão o start inicial. Eu preciso de uma reunião de onboard com um representante da federação, que o cara vai explicar o que é o núcleo, qual é a função de um núcleo. Eu preciso de um objetivo concreto daquele núcleo. O que vocês vão fazer esse ano para a categoria de vocês? Cumprindo esses 3 requisitos, a gente abre o núcleo. E aí participa do núcleo quem? Associados. Para acessar o núcleo, necessariamente você tem que ser um associado.
senão você não acessa. Mas você não paga nada para acessar o núcleo, a não ser a mensalidade da entidade. E Demais entidades cobram mensalidade. E cobram mensalidade do núcleo. A gente não tem essa distinção. Perfeito. Acho que só para complementar, quem chancela o núcleo, que pese ter os requisitos da federação, é a própria federação. É a federação. Perfeito. Federação. Então não se abre um núcleo, me deu vontade de abrir um núcleo. Não. Existe uma metodologia, existe uma prestação de contas. Um rito. Existe um ritual. Que legal. E aí a federação aqui que sanciona, ó, tá tudo certo. Pode seguir com o núcleo e a federação acompanha. Nós temos hoje a atual representante nossa aqui da região, é a Karen. A Karen é um representante da federação que está sempre conosco. Ela está sempre acompanhando, ela está sempre no WhatsApp, ela está sempre participando. Então a federação, ela está sempre muito próxima da AMP. Ela é um braço, ela está aí para auxiliar, ela está aí para mostrar o caminho. Então é um movimento do associativismo. Não adianta que tu querer fazer sozinho. Sim. Então a gente se complementa. Voltando para a frase que a gente já colocou hoje, né? Sozinho você vai mais rápido, né? No coletivo. No bando você vai longe. E ainda trazendo mais essa questão da coletividade, né? Porque, como eu falei, principalmente no meu ponto de vista, as capacitações elas são excelentes, elas são necessárias, mas as conexões, a coletividade, eu acho que é uma das veias, uma das artérias também, né? Da nossa associação. E pelo teu comentário a gente entende que os núcleos eles têm esse papel também, né? Gerar essa coletividade, porque você traz pessoas que têm o mesmo interesse para debater o mesmo assunto e quem sabe irem mais adiante, né? Então, tu entende que a gente enquanto entidade, a gente tem um norte, capacitar e conectar, porque o cara vai crescer. Sim. O núcleo ele tem o mesmo norte, ele vai capacitar, ele vai conectar e a categoria vai crescer. É sempre a mesma base. Capacita, conecta e o cara vai crescer. Tem pessoas que estão há anos aqui dentro. Eu talvez seja aqui uma desses caras que está há anos aqui. Mas tem gente que entra e fica 2, 3 meses e sai. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele entrou. A gente permite, isso é outra coisa interessante de falar, a gente permite que a pessoa faça uma degustação. Ok? Eu não sou associado, porque a gente incentiva que o empreendedor traga novos empreendedores. Então a gente permita que o cara deguste uma vez. Então ele pode degustar um encontro dos empreendedores, do núcleo dos empreendedores, ele pode degustar um encontro do núcleo do Elas, ele pode degustar um encontro do núcleo dos corretores, e ele entende a dinâmica e diz, cara, isso faz sentido para mim. O café também? O café... Só para os associados. O café não pode degustar. Não pode. Aí é só... Porque é café com o associado. Associados, né? Então ele Sim. não pode. Perfeito. Ele não pode. Mas no núcleo a gente permite que ele deguste. Ele qualquer vem, evento hoje, exceto o café, o cara pode vir aqui fazer um teste. degusta. Ver se agrada. E a gente até quer que ele faça isso. Que ele vem, entende a dinâmica, e ele vê se faz sentido ou não faz sentido para ele. Sim. Ok? Fez sentido, a gente sai com a filiação dele, com a associação dele, e ele sai de conosco. Ah, não fez sentido. Tá tudo certo. Conheceu, se conectou. De alguma forma ele tirou um certo proveito, porque ele recebeu uma pequena pílula de capacitação, ele conheceu um grupo de pessoas. E uma vez dentro da entidade, e uma vez dentro do núcleo, ele está dentro de uma rede. Então ele tem acesso a um grupo exclusivo daquele núcleo. Ele tem um acesso a um grupo exclusivo de todos os associados. E aí vem o pulo do gato que eu sempre falo para as pessoas. Cara, se movimenta. Se movimenta. Aqui dentro você tem o contato de quase 400 empresas, cara. Faz o teu papel. Faz o teu papel, entendeu? As pessoas ainda insistem em transformar os grupos de WhatsApp em catálogo eletrônico. Manda um folder e vum, e acha que aquilo vai funcionar. Cara, aquilo não vai funcionar. Sim. E a gente tem batido muito nisso. Cara, chama o cara no privado, cara. A gente incentiva, faz 1 para 1. O que é 1 para 1? Cara, faz uma call com o cara, cara. Vai tomar um café com o cara. Vai lá conhecer o negócio do cara. Então a gente incentiva bastante esse 1 para 1. Cara, vai fazer uma troca. Pô, quem é o Anderson? O que o Anderson faz? O Anderson, pô, vamos tomar um café? Incentiva muito isso, entendeu? Talvez eu não compre do Anderson, mas eu sei que o Anderson faz. E talvez alguém da minha rede precise do serviço do Anderson. Entendeu? Isso é... Conexão, né? Conexão. Ela consegue usar a própria rede de relacionamento da instituição, né? Dos outros associados em favor dele e em favor da coletividade. Perfeito. Entendeu? E as pessoas precisam entender isso.
As pessoas precisam entender isso. Tem gente que participa por participar. Tem gente que participa só com o foco de vender. Aí se frustra. Ah, mas a entidade não serve para mim. Não é que a entidade não serve para ti, é que tu não serve para a entidade. Tu não entendeu o dinamismo da entidade. A dinâmica, né? Exatamente isso, entendeu? Então, assim, ó, ele é um organismo vivo. Ele é um organismo vivo. E os núcleos se encontram, voltando para os núcleos aqui, os núcleos se encontram uma vez por mês, numa agenda fixa. Então, os empreendedores são a segunda, terça-feira do mês. O Elas é a primeira quinta-feira do mês. Tô aqui dando no site. Tá dentro do grupo né? grupo do WhatsApp daquele núcleo, entendeu? Perfeito. Tô dando aqui como exemplo. Então são horários fixos. O Elas, se eu não estiver errado, oscila entre... Eu tô olhando lá porque a minha VP, ele oscila entre manhã e a tarde, né? Manhã e à noite, né? É. Só à noite. E outro momento já tivemos de manhã. Porque a gente vai testando. Porque talvez tem mulheres que levam os filhos para a escola e é mais fácil ela vir de manhã. Então a gente vai testando esses movimentos todos. A gente fala de associativismo. As mulheres vão fazer um encontro, um master agora, gigantesco nos próximos dias, né? Nós vamos fazer um encontro lá dentro do Sebrae, um movimento feito pelo Elas da PEV. Nós vamos reunir outros grupos de mulheres. O delas do Sebrae, a SEAG, Ação Comercial de Guaramirim, a de Xereda, o grupo de mulheres do Novale. Então vamos fazer um grande encontrão. Entendeu? Então, e cara, esse é o movimento, entendeu? Ah, mas pô, os caras são de outra associação. Não interessa, cara. Acho que é legal a gente frisar ali, a Jéssica falou, esse evento tá com fila de espera. Então sim, a demanda é muito porque alta. a gente é obrigado a limitar, porque a gente tem problemas com o espaço físico. Esse evento vai acontecer lá dentro do Sebrae. Cara, isso é interessante falar. O Sebrae, ele é o principal agente fomentador de uma AMP. É a alavanca. Que se vocês olham, se vocês passam a entender o Sebrae, de onde é que vem o dinheiro do Sebrae? Vem de repasses, de pagamentos compulsórios nas guias de imposto do grande. É o grande que contribui para o Sebrae, que alimenta o pequeno. Cara, essa talvez seja a maior noção de associativismo. Entendeu? É o grande que cuida do pequeno. Entendeu? E aí o Sebrae tá aqui. A galera acha que o Sebrae é banco, né? Ah, porque o Sebrae empresta. O Sebrae não empresta dinheiro. Não, o Sebrae tá aí para capacitar. O Sebrae é um agente capacitador. Ele é um facilitador. Sim. Voltado para quem? Voltado para o pequeno. Voltado para o médio. Totalmente. Entendeu? E aí... Então o Sebrae é o principal agente de uma AMP, de uma associação de pequenas empresas. Tá? Falamos um pouco aí sobre conexão, capacitação, né? Uma frase que eu gostei que aqui temos que a capacitação mais conexão gera o crescimento, né? E nós temos ciência que está tendo um movimento bem bacana para aqueles empreendedores de bairros, né? Que não tem a possibilidade de estar aqui, né? Poder conhecer um pouco a estrutura, um pouco dos núcleos, né? O que tem aí que a PEV tem buscado para assistir esses empreendedores dos bairros? A gente está relançando. Então, isso não é um produto dessa atual diretoria. Mas a gente resgatou isso lá do fundo do baú, que é o APEV nos bairros. Cara, o que é o APEV nos bairros? É tirar a entidade aqui de dentro e levar lá para fora. Entendeu? Para fora onde? Para bairro. Vamos lá pro bairro. Vamos lá pro Santo Antônio. Se não estiver errado, esse é o primeiro bairro que vai ser contemplado no próximo mês. Vamos fazer o que no Santo Antônio? Vamos lá para dentro de um salão paroquial, para alguém que nos receba. E lá dentro vamos fazer o quê? Lá dentro vamos levar uma capacitação. Lá dentro vamos falar sobre a entidade. Lá dentro vamos fazer algum movimento. É tirar a entidade do seu local fixo e levar para dentro do bairro. É aproximar a entidade da comunidade. É aproximar a entidade do empreendedor local, aquele cara. Porque talvez o cara que está no Santo Antônio, talvez ele tenha uma necessidade específica que a gente não desconhece. Sim. Então essa é a provocação dessa atual diretoria. Cara, vamos resgatar aquilo, que aquilo é um instrumento muito importante e vamos continuar indo para os bairros. E vamos lá entender em loco o que aquele cara sente, o que aquele cara precisa. E é importante destacar que ir para os bairros é uma ação de comunidade. Sim. Porque a gente não vai dizer que pode participar só o empreendedor. Vai participar o estudante, vai participar a mulher do empreendedor, vai participar o cara que trabalha para uma empresa, e ele vai, talvez alguns vão ser o primeiro contato deles com um movimento dessa magnitude, entendeu? Então é tirar a entidade daqui e leva para o bairro.
capacita, leva uma capacitação, leva uma dinâmica, leva os serviços que a entidade tem a oferecer lá para dentro, explica para a entidade como é que funciona, para que serve o núcleo, como é que funciona. É sair da zona de conforto, literalmente. É sair dessas 4 paredes e ir lá para dentro de um bairro, escutar. E sentir, e cheirar, e ver. Você vai lá, apresenta, mas também escuta, entende quais são as demandas, traz aqui para dentro. Eu acho que talvez um ponto que a gente acabou não abordando ali sobre uma das raízes da instituição é a força ali da coletividade também com as demais associações nas requisições de demandas junto ao poder público. Né? Sim. Eu acho que a gente teve até recente, no início do ano, né, com a questão da reforma tributária. Né? Eu acho que vamos explorar pouquinho mais. No início nós tivemos um problema sério com emissão de cupom fiscal. Quando os caras mudam a base de emissão de nota fiscal, passa para o emissor nacional, o sistema parou, travou. E aí a gente, enquanto entidade, atuamos. A PEV atuou fortemente nisso. Junto a quem? Junto à nossa federação, nós encaminhamos ofício à Câmara, à Prefeitura, à nossa federação, como cobrar solução, entendeu? Esse também é um papel de uma entidade. A gente representa o pequeno. Então a gente tem que trabalhar em prol do pequeno. Então ontem tivemos na Câmara, fomos recebidos pelo presidente da Câmara e pelo deputado, ou pelo vereador Mioto, vamos levar um assunto, um tema muito recente que aconteceu na cidade, representando o núcleo dos corretores de seguro. Ó, aconteceu isso, talvez isso torne a acontecer, por que não apreciam isso? Cara, mas é só um start inicial. Tava o jurídico da Câmara, porque a gente precisa aprofundar. Mas eu acho que a gente, enquanto a gente, é essa provocação. A gente tem que estar provocando o tempo todo. E de fato ser representação dos associados perante os entes federativos e buscando sempre a melhoria para a categoria. Exatamente isso, exatamente isso. Então o APEV no bairro é um excelente instrumento de tirar a entidade daqui e lá para o bairro. Não ficar de braço cruzado esperando o empreendedor vir até aqui trazer uma demanda. Exatamente. E até atrás dele lá. Exatamente. E esse é um movimento que ele movimenta muitas outras entidades acompanham, entendeu? A gente vai tentar levar alguém da prefeitura lá para dentro, a gente vai tentar levar algum associado nosso que seja uma instituição financeira. Então a gente sai daqui e vai lá para dentro. E vai com que papel lá para dentro do bairro? Vai com o ouvido bem aberto. Vai lá para escutar. Legal. Vai lá para escutar, para sentir, para cheirar, para ver, para ouvir. O que esses caras precisam? Entendeu? Daqui a pouco eles precisam de uma coisa tão pouca, tão pequena, que a gente tem uma solução dentro de casa. Mas se a gente não vai lá, a gente desconhece. Porque talvez ele não venha para cá. Entendeu? Talvez ele não venha pra cá. Que eu acho que esse é um excelente instrumento. Que legal. Iniciativa muito louvável, bonito. E já tem data pra essa... Tem data. 23/6? Acertei. Dia 23 de junho. O local tá definido, acho que é na sala da paróquia... Santo Antônio, acho que é na sala da igreja lá. 23/6, né? 23/6. A gente vai ainda fazer uma grande divulgação lá no bairro, e nos bairros que são próximos àquele bairro. Não dá para você ir em cada bairro. Então você elege um e convida todo o pessoal próximo dali. Então podemos dizer que é uma notícia em primeira mão. Em primeira mão. Olha aí, para você. 23/6, aí, ó. Notícia em primeira mão. Lá no bairro de Santo Antônio, a PEV vai estar lá. É isso aí, então pessoal Santo Antônio, compartilha ali essa informação e eu tenho certeza que vocês vão estar muito bem assistidos com a PEV e todos os entes federativos que vão comparecer com vocês. É isso aí. Pra gente encaminhar aí pro final. Já vai acabar. Passa rápido. A gente queria também dar espaço para entender o Marcão empreendedor. Antes de falar de novo sobre o Marcão presidente, falar sobre o Marcão empreendedor. Hoje eu entendo que a Garcia é uma associada à PEV, né? Sim. E aonde que surgiu essa tua ligação aí com o que você gosta de falar, né? O bichinho, a veia do associativismo começou aonde? Cara, começou dentro de casa. E o mais engraçado é que meu pai nunca empreendeu. Meu pai nunca teve a veia de empreender. Mas meu pai sempre empreendeu no negócio dos outros. É o famoso intraempreendedor, né? Meu pai sempre empreendeu. Meu pai foi um cara que participou ativamente da sociedade guaramirense. A gente veio de Curitiba para cá, a gente se instalou inicialmente aqui em Jaraguá, depois o pai compra a casa em Guaramirim, 79, a gente se muda para Guaramirim. O pai trabalhava numa indústria que não existe mais em Guaramirim, que era
a Nutrimental, ela existe lá em Senhor dos Pinhais. Meu pai era diretor da unidade aqui. E meu pai, rapidamente, meu pai foi um dos caras que ajudou a fundar a Associação Comercial. Meu pai foi um dos caras que ajudou a fundar o Corpo de Bombeiros Voluntário. Meu pai sempre teve Envolvido dentro desse movimento. E aí, dentro de casa, eu sempre escutei o pai nesse movimento. E aí a gente é só um espelho, né? A gente só repete do que a gente viveu. Entendeu? O pai sempre participou muito disso. E isso eu sempre achei interessante isso. Só que meu pai nunca empreendeu. E aí eu trago essa bagagem comigo. Eu fui um cara que aprendi o poder da conexão. Eu tenho uma corretora de seguros, eu vendo uma commodity. Então o que eu vendo, qualquer outro corretor vende. O que difere é a conexão. Então eu aprendi o poder da conexão. Cara, se eu me conectar, se eu me mostrar interessado pelo negócio do outro, se eu ajudar o outro, se eu participar, indiretamente eu vou ser beneficiado também. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente isso. Mas isso nasce lá num gurizão pequenininho, que via o pai nesses movimentos, e aí eu aprendi com ele. Ele foi reflexo. Mas o velho nunca empreendeu. O velho nunca teve nenhuma veia de empreendedor. Eu também não crio uma corretora, né? Porque quem empreendeu foi meu sogro, né? Eu brinco que eu sou uma aberração da natureza, né? Porque eu sou um Garcia por osmose, né? Porque eu nunca fui um Garcia, mas eu sou conhecido como um Garcia. O meu sogro é um Garcia. E meu sogro se aposenta em 2015, ele se aposenta. Então a gente assume um negócio que era da família. Meu sogro sai fora e aí nasce o empreendedor. E aí nascem as dificuldades. E aí eu sou obrigado a aprender. Eu tive uma escola grande com meu sogro, eu tive uma escola grande com meu pai, mas a gente sempre tem deficiências. E aí nasce a PEV. Eu venho pra cá, meu primeiro contato com a PEV, naquele quadrinho ali, o doutor Antônio, que era o proprietário da Humana. O doutor Antônio foi o primeiro cara que me insere aqui dentro. O doutor Antônio era o presidente. Estamos falando em meados de que mais ou menos? Eu daqui não enxergo absolutamente nada. Qual foi o ano que o doutor Antônio foi presidente? 2001, 2002. 2001, 2002. Estamos falando de mais de 20 anos. O Antônio foi o cara que me bota aqui dentro. Talvez ele nem saiba disso, talvez ele escute esse vídeo. O Antônio é o cara que me desperta. O Antônio era um cara muito, muito amigo do meu pai, muito próximo do meu pai. E um dia ele me fala assim, cara, vai lá na PEV. Vai lá na PEV. E aí eu vim e não saí mais. E não saí mais. Desses presidentes todos aqui, ó, que a gente teve, são 21 ao todo, né? A gente teve cada um na sua qualidade, cada um... 22, né? Agora você é o 22º, né? Isso. Então, 21 antes do que eu. Cada um na sua qualidade, cada um na sua forma de trabalhar, entendeu? Márcio Silveira, por exemplo, Márcio Silveira chegou a ocupar a vice-presidência dentro do Sebrae. Então, daqui dentro saíram posições importantes. Grandes também. cases, né? Isso, também saíram posições importantes. Acho não, todos contribuíram. O primeiro só, eu não consigo ler o nome dele lá em cima, era o proprietário da Sou João Pedro, que era da Nortilândia. Era uma fotografia como se fosse um fotoluz, embaixo do viaduto ali aqui da Vila Lense ali. Ele foi o primeiro presidente da PEV. E ele é o único presidente falecido. Recentemente ele faleceu. Todos os demais estão vivos e a grande maioria participa conosco. Estão nesse movimento. Tá? E grandes empresários, a gente sabe que também já passaram por essas cadeiras aqui, por essas capacitações, né? A gente teve a oportunidade de estar presente aí na sua posse, ouvir o nosso atual vice-prefeito comentando sobre a importância da PEV, né, para o início da Metal Inox. O vice-prefeito João Pereira, ele participou das 3 primeiras diretorias, ele era membro da diretoria. Depois ele 5 vezes ele participou da executiva da entidade. E aí é uma referência. Queríamos uma referência? Uma referência. A Metal Inox é referência. Aí. Nosso vice-prefeito é uma referência. Ele inicia também nesse movimento aqui, entendeu? E já encaminhando aí pro fim, Marcão, você já tá basicamente há algum tempo já, quase 25, 26 anos aí como associado à PEV. Esse ano, né, você assumiu a presidência e eu queria te perguntar que ao final ali da tua gestão, que tipo de legado tu queria deixar sobre a tua gestão aí nesse período da PEV? Cara, eu acho que essa diretoria, ela tá trabalhando fortemente
o triplézinho de capacitação, conexão e crescimento. Acho que esse é o marco dessa atual diretoria. A gente está fortalecendo mais a capacitação, mais a conexão, para que as pessoas cresçam. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui também é um legado que a gente vai deixar. Então, isso aqui é uma coisa que não existia. A gente resgata alguns legados anteriores de outros presidentes, que é o APEV nos bairros, entendeu? A gente se preocupa internamente com um pouco mais com as questões de processos internos, mas eu acho que se é um legado dessa atual diretoria, é o nosso tripé. Capacitação, conexão, crescimento. Acho que esse é o nosso norte, esse é o nosso lema, tá? E se a gente cumprir isso bem feito, outra coisa que é legal falar é que todos até então ficavam 2 anos na presidência. Eu mudo esse estatuto, peço a mudança de estatuto ano passado, a partir de mim, ficaremos apenas 1 ano. Acho que a gente inclusive conversou sobre isso ontem, né? Acho que é legal você colocar o teu ponto em relação a isso. Qual é a minha visão? Por que 1 ano? É um tempo pequeno de espaço, é pequeno. Só que assim, em 1 ano a gente consegue fazer com que a gente incentive novas lideranças. Se eu tiver numa esteira 2 ou 3 pessoas que têm interesse em ser, se o cara for a terceira, ele vai esperar 6 anos para assumir. E 6 anos é muito tempo. Em 6 anos o cara talvez não está mais de Araguá, talvez ele não empreenda mais, talvez ele decepcionou. Então é 1 ano. Mas vai faltar gente para assumir. Vai. Quando faltar gente, a gente repete. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de formar novas lideranças. É isso que mantém a entidade viva. É isso que mantém ela respirando e crescendo. Então, são gestões de 1 ano. E tá trazendo sangue fresco também, né? Acho exatamente isso. Vontade, né? O cara, no primeiro ano ali, a gente conversou também sobre isso ontem, né? E a primeira, na minha visão, a primeira atividade, a primeira função de um presidente que tem que estar na mente dele, quando ele assume uma entidade, é quem será o próximo. Ele tem o dever de preparar o próximo. Quando eu assumi, eu já sabia quem deveria ser, e aí eu converso com a pessoa, depois agora engata em mim e a gente segue junto, entendeu? Acho que se a gente tiver essa responsabilidade, a entidade continua. Porque senão a cada 1 ano, a cada 2 anos, o cara vem e ele quer impor a marca dele. Ele quer deixar o legado dele. E eu acho que se cada a gente seguir uma esteira de crescimento, uma esteira lógica, todo mundo deixa um pedacinho de um legado. E tudo dentro da mesma visão, né? Exatamente isso. Entendeu? Não é o Marcos CPF. Sempre é o Marcos, atual presidente da entidade. Isso é uma coisa que eu bato muito aqui dentro. Não será a fulana o próximo presidente. Será ela, não o CPF dela, será ela representando a entidade. Isso aqui é um trabalho voluntário. A gente não ganha absolutamente nada. Bem pelo contrário. A gente doa o nosso maior ativo, que é o tempo. E doa em função do quê? Em função de algo maior, cara. Em função de uma categoria, em função de um grupo de pessoas. De algo que acredita, né? De um projeto. Falar de algo que acredita. E de algo que a gente possa contribuir. Pô, eu posso contribuir com alguém. Eu posso... Nem que se contribuir seja uma palavra, seja um gesto, seja uma capacitação. Então, eu acho que a gente doa o tempo, né? A gente brinca que a gente tem aqui uma democracia cubana. Né? Porque você levantou a mão, eu quero, agora não é mais voluntariado, agora é assim que vai seguir. Então, assim, a pessoa quando ela erguer a mão, dizer eu queria participar do movimento, é importante que ele esteja consciência de que ele vai doar o seu maior ativo, que é o tempo. Talvez se ele não tiver no momento de doar o tempo, talvez ele espere mais um pouquinho, entendeu? Espere mais um pouquinho. Legal. E agora, pra gente encerrar, né? Eu acho que... tenho certeza, não acho, né? Eu tenho certeza que esse papo aí a gente trouxe muitos elementos aí para convencer aquela pessoa que está assistindo a gente aí, né? De que uma associação, de preferência a APEV, mas uma associação, ela é muito importante. A APEV tem essa veia da capacitação, tem a veia da conexão, ela tem, através dessa gestão, resgatando esses pontos que você comentou, o APEV nos bairros, que vai até esses empreendedores para entender
as demandas que eles possam ter lá e daí trazer para dentro da casa, traduzir isso, né, em novas questões. Tem a questão dos cafés que a gente comentou. E aí, assim, né, a gente tem uma série de elementos. Eu gostaria que você, para a gente finalizar, olhasse para a câmera ali, deixasse um convite para esses empreendedores aí que estão assistindo a gente, que ainda não fazem parte de uma associação e gostariam aí, talvez, de conhecer um pouco mais, né? Dá uma olhada para esse pessoal aí, manda um recado. Muito bom. Então você que empreende, você que está pensando em empreender, talvez o cara só está pensando em empreender. Cara, vem conhecer a entidade, vem entender o que é a entidade, vem entender o que a entidade pode fazer para te ajudar, vem degustar, vem. Ela funciona aqui dentro do centro empresarial, é o prédio que fica ao lado da SCAR. Vem pelo menos conhecer. Eu tenho certeza de que a gente vai conseguir te ajudar, se não na tua complexidade toda, mas em algum momento a gente vai conseguir te ajudar. Então fica o convite, vem conhecer a gente, vem degustar dos nossos núcleos, do nosso movimento e será sempre muito bem-vindo. Legal. Marcão, agradecer aí a sua presença, a sua disponibilidade. Sei que a gente está na tua casa, mas agradecer a tua presença. Não, eu que agradeço, porque eu acho que isso nasce de uma conversa informal, né? E que a gente está aqui agora, entendeu? Espero que isso aqui seja que seja eterno enquanto dure, mas enquanto durar que a gente aproveite. Que aproveite esse instrumento, que a gente leve o instrumento lá para os nossos associados, que ele também aproveite, que ele também faça o uso da palavra, que ele consiga gerar um conteúdo, que ele consiga falar do seu negócio, que ele consiga divulgar o seu negócio. Eu acho que a gente tem um bom caminho por aí. É através da APEV para o empreendedor da APEV, né? Esse é o objetivo, né, da gente estar aqui hoje. É isso aí. Legal. Marcão, obrigado. Acredito que a gente não podemos deixar de agradecer também, né, nossa VP de marketing, né, que nos auxiliou durante todo esse processo com o roteiro. O Vitor ele o foi... Vitão também. Eu não sei se ele foi agraciado ou se ele foi amaldiçoado. Mas ele tava lá, ele disse, eu posso contribuir. Mas é de pessoas assim que a gente precisa, entendeu? Eu posso contribuir. A gente tava precisando pescar e o Vitor foi o peixe que mordeu o anzol ali, ó. Isso aí. Vai colher fruto também, né, Vitor? Então agradecer o Vitor, a Jéssica. Ao André também que tá aqui, a todos vocês também que estão tirando um pouco do tempo de vocês para tá contribuindo com esse projeto, que temos a certeza que vai agregar muito na tua vida, que você possa curtir, compartilhar, envie para aquele teu amigo que acha que precisa ouvir tudo que foi dito aqui. Realmente o tempo foi pouco, mas foi muito bom, né? Aprendemos bastante aqui com o Marcão. Muito obrigado, Marcão, pelo teu tempo aí também. Teu melhor ativo, né? Isso aí. Nosso melhor ativo, né? E que a gente possa ter vários outros momentos especiais. E acredito até o próximo, né, seu Anderson? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Contamos com vocês. Um forte abraço. Valeu, até a próxima.